Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu tô vindo aqui hoje pra gente falar sobre o nutriente nitrogênio. A gente já falou sobre nutrientes aqui no canal, né? Se eu não me engano foi no vídeo 28 aqui do canal. Mas hoje eu tô vindo aqui pra gente falar especificamente sobre esse nutriente. Nutriente que a gente vai ver que é aí tão importante para o desenvolvimento das plantas. E sobre o nitrogênio, a gente já viu, né, aqui no canal, que ele é um nutriente que ele vai atuar na planta aí diretamente no crescimento vegetal, né? Ele vai fazer a planta aumentar de tamanho, como ele também vai atuar aí diretamente na produção da clorofila e no processo de fotossíntese das plantas. Ele é aí, né, o principal nutriente, ou pelo menos um dos 3 principais nutrientes que a gente vai chamar de macronutrientes. E são nutrientes que a gente precisa oferecer para a planta durante todo o ciclo de vida dela, tá? É o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O N, né, nesse caso aí, corresponde ao nutriente que nós estamos falando aqui no vídeo, o nitrogênio. E a dosagem do nitrogênio, gente, a gente vai ver que o NPK, a gente pode encontrar ele com diversas numerações. E a diferença entre essas numerações vai ser ali a quantidade, né, a composição de cada elemento dentro daquele produto que você está utilizando. Mas a gente pode encontrar aí um que seja 15,5,5, 5,15,5 ou 5,5,15, que são composições diferentes, ou outras composições. Mas o importante aqui é a gente ficar sempre atento ao N, ao nitrogênio. E assim, para que serve, né, o nitrogênio? Para que você pode utilizar ele nas suas plantas? A gente vai ver que ele tem os prós e tem também os contras. Sendo o pró, gente, o principal, né, o porquê as pessoas fazem o uso do nitrogênio é justamente fazer as plantas crescerem de tamanho. Tá bom? Então, para aquela galerinha que coleciona, por exemplo, as equevérias de biflora, né? Que são plantas naturalmente grandes e que a graça de colecionar elas é justamente, né, o fato delas serem grandes. Então, a pessoa tem espaço, a pessoa dá nutrientes, a pessoa oferece, né, vasos grandes para que a planta consiga realmente se desenvolver e a pessoa tirar dela ali o máximo potencial, né, da planta. Então, para as pessoas que realmente gostam de plantas grandes, o nitrogênio, fazer a aplicação de nitrogênio nelas é essencial, tá? Para que você consiga atingir o seu objetivo. Quanto mais nutriente for oferecido, quanto mais nitrogênio for oferecido para uma planta, mais ela vai aumentar de tamanho, tá? Esse aí é o principal motivo que faz com que a gente aplique nitrogênio nas plantas. E a gente vai ver que esse crescimento exacerbado que o nitrogênio causa, ele ainda pode ser intensificado se a pessoa conseguir associar ele com a água mole para as plantas, tá? Porque a água mole por si só já vai fazer uma diferença enorme no desenvolvimento e no crescimento dessa planta. Associado ao nitrogênio, isso só vai potencializar ainda mais. Beleza? Só que assim, gente, é uma maravilha, né? Nossa, então, já que é isso, esse é o segredo para a suculenta crescer, eu vou aplicar nitrogênio em tudo, vou aplicar todo dia, todo mês. Será que é assim que funciona? A gente vai ver que tem os prós, tá? Mas o nitrogênio também tem os contras. Na verdade, tudo na vida, tá, gente? Eu já até mencionei isso aqui antes. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí a gente vai ver que o excesso de nitrogênio também vai ajudar as plantas por um lado, mas também vai atrapalhar elas de outro. Mas será que existem contras, né, de se aplicar o nitrogênio? E aí a gente vai ver que sim. Por exemplo, o uso do nitrogênio vai acarretar aí diretamente na coloração das plantas. Então, se você é aquele cultivador que coleciona principalmente por conta das cores, você vai ver que o uso do nitrogênio vai contra o seu tipo de cultivo. Por quê, gente? Porque automaticamente o nitrogênio, ele aumenta a produção de clorofila, ok? A planta passa a produzir mais clorofila. E quando a planta produz mais clorofila, ela fica mais confortável e ela perde a cor.
Isso porque o que dá a cor às suculentas é uma camada muito fina que reveste a folha, que é formada ali por células, se eu não me engano, que vão se chamar antocianinas. Se eu tiver errada, eu vou corrigir aí embaixo o nome dessas células, mas são elas que dão a cor, tá? A gente vai ver que por mais colorida que a suculenta esteja, quando a gente for olhar para dentro das folhas dela, a gente vai ver que não é colorido, tá? O colorido é só do lado de fora. Peguei aqui, por exemplo, a folha desse... Esse aqui é um Blue Haze, né? Acho que é isso mesmo, é um graptopétalo. E quando você cortar, ó, você vai ver, gente, ó, presta bem atenção. Por fora é até colorido. Mas por quê? Vejam que aqui, ó, junto com a pele da planta, tem uma leve camada cheia de células coloridas. Dependendo da planta, na hora que a gente passar assim, vai dar cor. Tá vendo, ó? Ó, o líquido vai ficar colorido. São essas células que ficam no revestimento. Embaixo delas é só clorofila. É tudo verde, por mais colorida que a planta seja por fora. Então, se você gosta de suculentas coloridas, estressadas, o nitrogênio é seu inimigo. Beleza? Bom, a gente vai ver que além da perda da cor, né, o excesso do nitrogênio, ele vai causar um crescimento acelerado. Uai, mas será que um crescimento acelerado é ruim? Depende do ponto de vista, tá? A gente vai ver que quando a planta cresce rápido demais, podem acontecer coisas que não vão agradar a gente. Uma dessas coisas seria aí, no caso, isso daqui, ó. Quando você força um Pachyphyton a crescer rápido demais, acontece isso daqui, ó. Ele racha as folhas, tá? A planta cresceu mais do que ela podia, ó. Veja você aqui também, ó. Várias folhas antigas rachadas, tá? Isso é porque a planta cresceu rápido demais. Mas é só isso que pode acarretar? Não. Muitas plantas vão responder com esse crescimento acelerado, ao invés delas soltarem mais folhas, elas vão começar a deixar o caule mais comprido, tá? Então eu comentei com vocês que algumas plantas aqui da estufa começaram a estiolar do nada. Não é bem do nada, né? Eu tive aquele problema realmente com o teto da estufa, que a estufa ficou mais escura com a sujeira. Mas o nitrogênio também teve a sua parcela de culpa aí para fazer algumas plantas aqui espicharem um pouquinho, tá bom? Bom, e aí, gente, a gente vai ver que não é simples assim fazer uma planta crescer tão rápido. No caso das rachaduras, por exemplo, quando a planta racha daquele jeito ali, aquilo ali é uma ferida que se abre na planta, tá? E uma ferida exposta, ela é porta de entrada para micro-organismos e bactérias. Ah, mas será que é só se a folha rachar? Não. Voltem lá, se vocês não tiverem assistido, voltem lá no vídeo 5 do canal, que é o vídeo que eu vou falar sobre as crassuláceas. E lá eu explico o organismo delas. Mas só para contextualizar aqui. As suculentas, né, essa camada que eu acabei de mostrar, essa pele que reveste as folhas, ela tem pequenos furinhos que vão se chamar estômatos, tá? Que é como se fosse o nariz ou a boca da planta. Ela respira por ali, entra o gás carbônico por ali e sai o oxigênio, certo? O que que acontece quando você pega um tecido, um pedaço de plástico, qualquer coisa? No caso, a gente está fazendo uma analogia à pele, esse revestimento da pele delas. Se você estica um plástico que é cheio de furinhos, o que que acontece? Ele rasga, que é o que eu acabei de mostrar. A folha rasgou, certo? Mas ele pode não rasgar. Mas à medida que você estica, aqueles buraquinhos ali, eles vão começar a ficar... Eles vão ser alargados também. Você concorda comigo? E a partir do momento em que eles começam a ficar alargados, a gente vai ver que eles começam a expor a planta. A planta começa a ficar exposta a micronutrientes e a bactérias. Isso mesmo. No ar, que a gente não vê, mas no ar, gente, tem centenas de milhares de microbactérias e esporos de fungos, todos esperando encontrar uma porta de entrada, uma fragilidade na planta para poder infectar ela. Às vezes você olha assim, gente, mas veja bem, essa planta estava perfeita ontem. E aí hoje mesmo ela já apareceu com essa folha aqui, nada a ver, uma folha no meio da roseta ficou preta. E aí essa folha apodreceu, passou pro caule, matou a planta. De onde que saiu essa folha preta? Como que essa folha ficou assim?
Parece que não tem explicação, mas tem, tá? A nível celular. Muito provavelmente uma bactéria, um vírus, um fungo entrou na sua planta através daquela folha ali, através de um estômato, e começou a infecção nela. E aí aquela infecção ali, se a planta não conseguir se desfazer da folha a tempo, aquela infecção ela pode passar para o caule e transferir, né, para o xilema e floema, para a própria seiva da planta e passar a infecção generalizada, a planta morrer. Beleza? Então vejam vocês que, gente, oferecer nitrogênio demais vai fazer com que a sua planta tenha um crescimento exacerbado. E um crescimento exacerbado, ele também torna a sua planta mais exposta. Estando mais exposta, ela fica mais frágil. O que você quer dizer com isso, Pietra? Você está querendo me dizer que uma planta que não recebe nitrogênio, uma planta que quase não bebe água, uma planta que passa o dia todo no sol, que está até roxa, de tão colorida e compacta e estressada, é mais forte do que essa planta que eu tô tacando nutriente nela? Sim, tá? Às vezes a gente pensa assim, eu vou dar tudo que a planta precisa e etc, e assim ela vai me agradecer e vai viver a vida toda. Mas na verdade não é assim que funciona. Eu tava até comentando com algumas amigas que às vezes, né, até pelos filhos mesmo, a gente quer tornar a vida deles mais fácil, a gente quer dar tudo que eles precisam, né? E não pode ser assim, porque se você der tudo de mão beijada, você vai criar um ser humano fraco. E com as plantas não é diferente. Se você deixar ela confortável demais, ela não vai ser forte, ela vai ficar frágil. E aí, na primeira adversidade, você vai perder ela, tá? Plantas fortes, crassuláceas fortes, são plantas forjadas na dificuldade, tá? É a dificuldade que faz a sua planta ser mais resistente. Aplicar nitrogênio é bom? É ótimo, a planta vai ficar enorme, tá? Mas ela vai ficar mais exposta e mais fragilizada. Beleza? Bom, agora é mais um contra, só que esse aqui vai diretamente pra galera aí da modinha, né? Que agora a modinha são as plantas variegatas. E muita gente que entra nessas modinhas de suculenta, gente, o principal motivo deles é querer olhar a planta por uma questão de valor, né? Já pensando em lucrar em cima dela. Só que como aconteceu com a última moda, que foi a moda das gibifloras, e muita gente quebrou a cara e perdeu dinheiro, eu vejo que com as variegatas também não parece estar indo por um caminho muito diferente, tá? Às vezes a pessoa compra uma planta variegata achando que o cultivo dela é como o cultivo de todas as outras, mas essa pessoa pode acabar descobrindo aí das piores formas que não. Eu vou até vir no futuro fazer um vídeo sobre plantas variegatas e explicar, né, qual que é o jeito ideal de tratar elas, mas nós vamos focar sobre o nitrogênio que a gente está falando aqui. Porque o NPK, ele é muito utilizado para fazer a planta desenvolver mais rápido, né? Tem gente que você vai olhar os vasinhos da pessoa assim e não tem, por cima não é forração que a pessoa bota, por cima ela bota osmocote basacote. Tá até colorido, de tanta bolinha. Para quê? Para ver se a planta cresce mais rápido, se ela desenvolve mais rápido. Só que aí a gente vai ver que quando você pega uma planta variegata, que é uma planta que tem dificuldade de produzir clorofila, e você dá a ela muito nitrogênio, ou seja, você está dando a ela um nutriente que vai forçar ela, vai aumentar a produção de clorofila dela. E com isso, qual que é o resultado? A sua planta variegata pode aí reverter a variegação. E dependendo do tipo de variegação dessa planta, ela pode nunca mais voltar a ser variegata. Vou dar para vocês dois exemplos aqui. Eu apliquei nitrogênio aqui nos últimos meses. Vejam vocês que essa aqui é uma planta variegata. Então, qualquer folha que eu tirar dela aqui vai sair variegata, porque essa é a Supreme Variegata. Vocês vão ver que como ela estava antes da aplicação do nitrogênio e como ela ficou depois da aplicação do nitrogênio e como ela está agora depois que eu já parei. Vejam vocês que a intensidade das manchas reduziu muito. A planta literalmente começou a deixar de ser variegata. Isso por quê? Por conta do nitrogênio. Só que como ela é geneticamente variegata, agora que eu parei com a aplicação de nitrogênio, ela vai, aos poucos, reverter e voltar a ficar variegata. Mas nem toda planta variegata é assim. Vocês vão lembrar dessa daqui, ó.
Lembra desse daqui que eu comentei, que ele ficou variegata aqui em casa, ele só tinha uma mancha de um lado e que nós estamos tentando tirar dele uma muda variegata? Eu também apliquei nele. E vejam vocês que eu até cortei ele agora, ó. Simplesmente, gente, porque ele deixou de ser variegata depois da aplicação. Então, veja, ele não era geneticamente variegata igual aquela ali, ó. Ele se tornou, mas por conta da aplicação do nitrogênio já era. Ele voltou a ser uma planta natural. Aí foi por conta disso ali que eu cortei a cabeça dele, deixei só a parte do tronco que ainda tem a mancha de variegação e ali eu vou esperar que ela brote. Beleza? Mas vejam vocês que a aplicação de nitrogênio em plantas variegatas vai reverter o processo de variegação. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A planta variegata, ela não é cara à toa, tá? A planta variegata, ela é cara você lembra daqueles fatores que a gente falou no vídeo sobre valor? Primeiro a gente fala sobre a planta ser fácil de manter viva ou morta, né? Se você pegar a mesma planta, uma variegata e uma comum, você vai ver que a variegata vai morrer muito mais fácil do que a que não tem variegação. Ou seja, um ponto negativo, é uma planta mais frágil. Quando você vai olhar o desenvolvimento da planta, é aí que encarece mesmo. Porque uma planta variegata, ela precisa, dependendo da quantidade, né, de partes brancas que ela tem na folha, ela vai levar, às vezes, o dobro do tempo, o triplo do tempo, para alcançar o mesmo tamanho que uma outra planta da mesma espécie sem variegação, tá? Então, ou seja, o desenvolvimento delas é mais lento. A multiplicação, isso vai depender da espécie da planta que é variegata, mas, da mesma forma, a multiplicação vai estar aí atrelada ao desenvolvimento, né? Mesmo que você consiga multiplicar, sempre vai ser uma planta que vai demorar mais tempo. E aí, essa galera que geralmente vai nesses embalos, como eu mencionei, eles querem comprar a planta hoje, cortar, reproduzir para já estar ganhando dinheiro amanhã. E com elas não é assim que funciona. Então, se você está investindo seu dinheiro em plantas variegatas para chegar na sua casa, você tacar nitrogênio para ver se ela cresce mais rápido, para você conseguir ganhar um dinheirinho, esquece. Você está correndo um risco de perder o seu dinheiro e perder sua planta variegata. As plantas variegatas, para elas ficarem cada vez mais variegatas, cada vez mais coloridas, a gente evita dar elas nutriente, principalmente nitrogênio. Beleza? Ah, mas em contrapartida, né? Se você é uma pessoa que tem plantas que sofrem de clorose, e aí a gente também já fez um vídeo aqui no canal, né, que fala sobre a diferença entre variegata e clorose. A gente sabe que a clorose é uma doença, né, que vai atacar algumas espécies de planta e que vai fazer com que elas não consigam produzir corretamente a molécula da clorofila. E aí a planta fica parecendo variegata. Então ela fica variegata uma hora, outra hora ela fica normal, vai variando. E se você fizer uma aplicação de nitrogênio nessas plantas, né? E quando eu falar nitrogênio aqui, gente, eu tô dizendo realmente uma aplicação, uma dose grande de nitrogênio. Você vai ver que essa clorose, ela vai intensificar. Então veja você que é o contrário. As plantas variegatas com nitrogênio vão perder a variegação e as plantas que têm clorose, elas vão aparentar ficar mais variegata. A variegação delas, a parte clara, vai ficar mais intensa. Beleza? Então, vocês viram aí os prós e os contras, né, de se utilizar aí o nutriente nitrogênio nas crassuláceas. Então, agora eu vou falar para vocês como é que vocês conseguem aí e como que eu fiz aqui no caso, né, a aplicação do nutriente nitrogênio nas minhas plantas. Em primeiro lugar, o nutriente que eu utilizo aqui para repor esse nitrogênio é a ureia. Tá? Já mostrei para vocês antes. A ureia, ela é um nutriente super barato, rende muito. Essa caixinha enorme aqui, ó, que a gente usa pouquíssimo, se eu não me engano, eu paguei R$15 nela. E eu já usei muito, muito, muito mesmo. E ainda tem muito. O saquinho ainda tá na metade. Mas vejam vocês que, olha o NPK dela, é 4500. Então, é uma porcentagem de 45% de nitrogênio e não tem nem fósforo e nem potássio. E aí, por que eu comecei a usar a ureia aqui? Eu coleciono também os cotilédons, né? Já mostrei para vocês. E eles são plantas africanas. Lá no habitat natural deles, a época de crescimento e de desenvolvimento é o outono e inverno. É a época que mais chove,
que tem o maior índice de precipitação e é a época que eles crescem. E, gente, o outono e inverno aqui não choveu uma gota. Eles só estavam bebendo água dura. E é só a água dura não era o suficiente para extrair deles o máximo potencial de crescimento que eles precisavam para aquela época ali. Então, o que eu fiz? Quando foi lá no início de agosto, final de julho, início de agosto, eu comprei a ureia e eu comecei a fazer a aplicação neles semanal, tá? Como eles estavam em pleno crescimento, eu comecei a aplicar após todas as regras. Eu vou ensinar vocês como é que eu faço a aplicação. Porque a ureia, gente, ela é ótima, mas ela é perigosa, tá? Se a gente não souber usar, você pode matar a sua planta queimada, porque a ureia ela pode queimar. É muito forte mesmo, é uma alta concentração de nitrogênio. E aí, como que eu faço, né? A aplicação do nitrogênio. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma diluição, porque é um nitrogênio que ele é absorvido através das raízes. Então, você vai pegar um balde na sua casa e vai encher ele de água, tá? Contando ali quantos litros que você vai utilizar para preencher esse vaso até a borda. Então, vamos supor que deu lá, sei lá, 10 litros d'água. Então, para cada litro de água, você vai adicionar 1 grama de ureia. 1 grama, gente, de ureia. E se você não conseguir medir quanto que dá 1 grama, você pode utilizar como medida uma colher de café, tá? Que é essa daqui, ó, a menorzinha. E a colher de café, ela tem aproximadamente aí 1,5 gramas, tá? Ou seja, a cada 3 litros de água que você for colocar, você coloca uma colherzinha dessa daqui e dilui, mistura, porque ela some na água, tá? Ela tem que totalmente ali ser diluída. Depois que você diluir toda aquela ureia, você vai vir com uma xícara ou qualquer coisa, você vai pegar a água e você vai regar as plantas somente, gente, no substrato, tá? Não molhe a planta em si. Ah, por quê? Tem problema se cair na planta? Não tem, tá? Não vai fazer nenhum mal. Essa dosagem não vai fazer mal para as folhas. Mas é melhor a gente evitar, né? Porque não faz sentido você jogar na folha. Não é um nutriente que vai ser absorvido pela folha, ele vai ser absorvido pela raiz. Então, a gente joga só mesmo no substrato. E a gente faz essa aplicação, prestem atenção, após, tá? Após fazer a rega. Então, eu venho aqui, reguei com a mangueira, tá tudo molhado, já acabei de regar, já desliguei a mangueira, então agora é a hora de eu vir com o balde e sair distribuindo ureia em vaso por vaso. Beleza? É assim que eu faço. E eu fiz assim nos meses de agosto e setembro com os cotilédons uma vez por semana. Foi ótimo, as plantas responderam super bem, cresceram super rápido. Foi assim, como se tivesse realmente chovido durante o outono e inverno para eles aqui, tá? Os paquifitons, as equivérias, eu apliquei também, mas com uma intensidade muito menor, tá? Porque, principalmente os paquifitons, são plantas de um crescimento realmente mais lento. Então, se você insistir, você vai acabar rachando as folhas deles, tá? No caso deles, eu apliquei 2 vezes no mês de agosto. E quando foi em setembro, eu vi que tinha sido demais, tá? 2 vezes no mês e apliquei 1 vez. Só que agora que já passou o outono ou o inverno e a gente já tá na primavera, inclusive aqui, depois da chuvarada que deu, que eu deixei as plantas tomarem chuva, eu já tive que encarar alguns fungos foliares aqui dentro da estufa. Então, assim, o clima já mudou, tá? Já não é mais, pra mim, pelo menos pra mim, Pietra, não é hora mais de continuar oferecendo nutriente para as plantas, tá? Aquele período tranquilo, de segurança que a gente tem, onde a gente lida com menos praga e menos micro-organismos, já passou. Eu penso que continuar fazendo a aplicação de nutrientes, principalmente de ureia, nas plantas agora, só vai fazer eu perder plantas de graça, tá? Sem entender, porque eu estou fragilizando elas justamente durante um período onde todas as... Como é que eu posso dizer? Onde tudo está contra elas, tá? O sol vai ficar mais forte, o clima vai ficar mais úmido, ou seja, já não está favorável para elas. E aí, aquele tanto de esporo, de fungo circulando pelo ar, bactéria, micro-organismo, e você lá tacando nitrogênio na planta, fazendo ela crescer, deixando ela cada vez mais exposta a isso, tá? Então agora, qual que é
a indicação aqui na estufa. Regas agora não serão mais durante uma vez por semana, porque a gente já começou a passar por um período mais úmido, né? Então agora elas vão começar a receber a água 2 vezes no mês, a cada 15 dias, tá? E nutriente, nitrogênio, ou seja, qualquer outro tipo de NPK, também agora para mim já cortei. Tudo que eu precisava aplicar, eu apliquei nos últimos meses, tá? Ah, mas é assim ao pé da letra? E não é, tá? Porque a gente conhece as nossas plantas, a gente sabe quais delas precisam e quais não precisam. Eu, por exemplo, eu tenho uma planta aqui que a gente está acompanhando a história dela, né? Ela chegou, ela sofreu um ataque de de fungo sistêmico, né? Ela sofreu bastante, ela perdeu muita folha. Então, essa é uma planta que mesmo agora, durante esse período, ela vai continuar recebendo estímulos ali de nitrogênio, porque ela precisa, né? Ela precisa de novas folhas, ela ficou debilitada, tá? Ela precisa desse impulso. Mas são plantas isoladas, tá? Não são todas, porque senão você vai perder o controle. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Eu acho que assim, como eu mencionei, né, lá naquele vídeo sobre os nutrientes, existe um tempo específico pra gente fazer esse tipo de coisa. E penso eu que agora não é esse tempo, beleza? O tempo tranquilo que a gente tinha, livre dos fungos principalmente, ele já passou nos últimos meses aí. Agora os fungos também estão fortes e acordados com a água da chuva, né? A água da chuva, a água mole, ela não beneficia só as plantas, ela beneficia todos os seres vivos que precisam dela para sobreviver, incluindo o fungo. Então, assim, eu já percebi que nessa estação agora eles estão com tudo, tá? E assim, às vezes a gente tem uma planta, e aí aquela planta tá com a roseta cheia de folha, perfeita, e uma daquelas folhas lá no meio da roseta escurece, fica preta, apodrece. Aquela podridão passa pro caule e mata sua planta. Mas o que aconteceu ali naquela folha? Por que ela apodreceu daquele jeito? Porque geralmente as podridões que a gente vê, elas vêm de baixo para cima, né? Vem lá da raiz e vai subindo, vai consumindo o caule. Ou, sei lá, quando é assim, consumindo o caule, também às vezes é um cozimento, né? A planta cozinhou e aí começa também a apodrecer. Não, nesse caso, quando é uma folha da planta do nada, que apodrece e transfere para o caule, aquilo ali, gente, é que nem eu expliquei. Uma bactéria, um micro-organismo ou um fungo encontrou uma entrada na folha de sua planta, tá? Ele conseguiu passar para dentro dela. E a partir do momento que ele está lá dentro, aí começa a infecção. Então, por exemplo, se você aplicou ureia, a planta esticou, veio um esporo de fungo, encontrou o buraquinho do estômago aberto, entrou, infeccionou sua planta, tá? E aquela infecção pega na folha, pega no caule e tira a vida da sua planta. Então, assim, o clima tá mudando e a gente também tem que aprender, né, a ir driblando essas coisas. Então, vocês vão ver que até no vídeo da semana que vem, vocês vão ver que no vídeo do domingo, tá? Eu vou vir e a gente vai falar justamente aí sobre essas mudanças climáticas que estão acontecendo, que vão refletir diretamente aí no nosso cultivo, né? De formas que a gente não pode mudar. Lembram lá no vídeo de cultivo que eu falei sobre fatores que vão influenciar o cultivo da gente? Então tem fatores que fogem da nossa alçada, como por exemplo o clima, né, do lugar onde a gente mora, e fatores que a gente consegue mudar, que são dentro do cultivo, que é o substrato, o vaso, né, o lugar que você coloca a sua planta. Então, assim, o que a gente tem que fazer para conseguir aí reduzir os danos e não perder plantas daqui para frente, porque daqui para frente vai ficando mais difícil, beleza? Mas o importante, gente, ó, é estarmos todos aqui unidos, juntos, tá? Compartilhando o conhecimento uns com os outros, tá? Porque é o conhecimento que liberta. Então é o conhecimento que vai fazer com que muitas pessoas aí parem de perder plantas. Beleza? Gente, ó,
Eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito do canal, eu quero já te convidar para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E, gente, ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau!